paz, a mansuetude do nosso querido Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. E dando continuidade ao projeto de explanações evangélicas da Seara Bendita, hoje teremos a bênção de refletir sobre um tema muito interessante: moderação. E fomos tirar de que versículo, de que capítulo, né? De qual apóstolo? Está na segunda carta a Timóteo, uma carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, que diz assim: o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos. Paulo está se referindo à mansidão, à calma, equilíbrio. Ele está nesta carta dando várias instruções a Timóteo. Aliás, Timóteo era considerado um filho do coração, um filho espiritual. Era um rapaz jovem ainda, mas que já trazia dentro de si uma riqueza de conhecimento, né, da parte evangélica. E o interessante é que quando Paulo escreve essa carta, uma carta emocionante, uma carta com muitas instruções, ensinamentos a Timóteo, Paulo já se encontrava preso em Roma. Aliás, no finalzinho já da sua vida. E ele diz, né, dá muitas instruções para Timóteo, que ele tenha bastante equilíbrio para lidar com as questões mais difíceis da vida. Esse capítulo, esse versículo, é de um grande aprendizado para todos nós, para a humanidade, e nos faz lembrar de quando Jesus, né, esteve pela primeira vez em público. Ele veio trazendo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e dentre dessas bem-aventuranças, Jesus veio trazer: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E diz ainda mais: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, onde traz um grande aprendizado, porque a princípio nós achamos estranho, parece até um contrassenso. Como ser mansos, sermos pacíficos, para herdar um planeta onde existe tantas dificuldades morais, tantas dificuldades ainda materiais, espirituais? Como assim? Né? O que esse é o prêmio de nós sermos mansos, pacíficos, herdarmos um planeta como o planeta Terra? Porque a princípio nós achamos que vamos herdar um planeta lá nas alturas, né? Onde achamos até que é lá que se encontra o reino de Deus. Mas não é bem assim. Quando Jesus fala: bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os pacíficos, porque herdarão o planeta Terra, Jesus acredita na humanidade terrena. Jesus está acreditando em nós, né, nas nossas possibilidades, potencialidades de transformarmos um planeta Terra num planeta de bem-aventuranças, de felicidade. Mas isso vai depender de cada um de nós. E neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem um item bastante interessante trazido por um espírito muito iluminado chamado Frederick Hahnemann. Aliás, ele é considerado um dos maiores cientistas da humanidade. E ele fala sobre a cólera, algo muito interessante. Ele diz: o corpo não dá a cólera àquele que não a possui. Ou seja, o nosso corpo físico não dá a cólera àquele que não a possui.
assim como também não lhe dá outros vícios. Não é o corpo. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio espírito. Olha que interessante, todas as virtudes e todos os vícios encontram-se na natureza do próprio espírito. Porque se não fosse assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O espírito não pode fazer com que aquele que possui uma deformidade física tornar-se sadio. Olha que interessante. O espírito, ele não pode fazer com que aquele corpo que tem uma deformidade física tornar-se sadio, mas pode modificar para melhor aquilo que é do espírito, quando é portador de uma vontade firme e determinada. Portanto, cada encarnação é valiosa, cada encarnação é oportunidade para burilarmos o nosso espírito, para melhorarmos moralmente, para melhorar as potencialidades que todos trazem dentro de si. E para facilitar ainda mais, para que nós consigamos fazer isso, o que será preciso? O autoconhecimento. E para o autoconhecimento, muitas vezes imaginamos que é uma viagem para dentro de nós mesmos. É importante essa viagem, essa introspecção, mas também é uma importante viagem para exterior, para o externo de nós mesmos. Porque se nós ficarmos só na introspecção, perguntando só a nós mesmos onde nós podemos melhorar, nós ficaremos presos. Não conseguiremos atingir um resultado tão bom assim. É importante nós fazermos uma viagem para fora de nós. E isso acontece na convivência do dia a dia, prestando atenção aos mínimos detalhes, né? Naquelas pessoas que nos cercam, seja dentro da nossa casa, seja dentro do ambiente de trabalho, seja na rua, observarmos o comportamento, sempre sem julgamentos, mas observarmos nessa convivência, né? Nesse momento, nessa lei de sociedade que nós iremos nos melhorando cada dia, a cada momento. É prestando atenção, né? Em algumas decisões, algumas atitudes que alguém do nosso lado, próximo de nós, toma, e nós ficaremos analisando, será que eu estou fazendo dessa mesma maneira? Será que eu estou sendo inconveniente como aquela pessoa está sendo inconveniente? Será que eu estou sendo bondoso, atencioso como aquela pessoa está sendo atenciosa, bondosa? É esse autoconhecimento, autoquestionamento diário é que nós vamos melhorando o nosso jeito de ser. É que nós vamos melhorando a cada encarnação. Porque cada encarnação é uma preciosidade, é um presente, é uma misericórdia divina. E nós temos que aproveitar cada momento que nós estejamos aqui, aprendendo uns com os outros. Não que nós não continuemos aprendendo na espiritualidade. Claro que sim. Nós temos a oportunidade de continuarmos estudando, aprendendo, burilando nossos espíritos. Quantos espíritos que saíram daqui e não tiveram nem mais a necessidade da reencarnação. Basta nós buscarmos ali nas bibliografias, né, de grandes vultos que estiveram aqui. Né? Vamos citar aqui Beethoven, Mozart. Não precisaram voltar para o planeta Terra na reencarnação, porque continuaram evoluindo na espiritualidade. Mas não é assim com todos. Cada um tem um tempo, cada um está num momento, e é importante nós entendermos isso.
Cada espírito encontra-se num momento diferente. A importância de nós respeitarmos uns aos outros, de nós amarmos uns aos outros, sempre, sempre buscando a moderação. Seja a moderação no falar, seja a moderação no sentir, seja a moderação na maneira que nós comemos, na forma que nós convivemos no dia a dia, na maneira de nós falarmos, vestirmos, olharmos, todas as nossas mínimas questões do dia a dia, colocarmos sempre a moderação, buscarmos esse esforço, como Hahnemann fala, né, que o espírito ele tem que ter firmeza, determinação a cada dia, determinação a cada existência, buscar as coisas belas, as coisas boas da vida, porque muitas vezes ficamos presos só às coisas negativas. E as bênçãos, muitas vezes, são muito maiores do que as dores. É importante nós refletirmos sobre isso, porque tem um capítulo lá nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde um espírito amigo fala da paciência, que nós temos essa possibilidade. Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de temor, mas a fortaleza de amor e de moderação. Pensemos nisso. Que nosso Mestre Jesus continue conosco, fiquemos todos na paz, que assim seja.